Boa noite. Hoje, mais uma convidada, doutora Cláudia Namur Rossi. Além de fisioterapeuta, tenho a honra, foi da minha turma, estudamos juntos. Cláudia, boa noite e, por favor, eu vou pedir para você se apresentar e dar o seu número do Crefito, porque eu já tive problemas aqui, não quero problema nem para mim, nem para você, por favor. Boa noite, Adriano. Adriano, obrigada pelo convite. Quero dizer que é uma honra, além de você ser meu fisioterapeuta, é meu colega, ele e a esposa dele, né? Os dois foram meus colegas de classe durante os 4 anos da faculdade, né? E continuamos aí, mesmo depois de formado, com algum contato. Então, para mim, é assim, um prazer, uma honra estar aqui. E o meu conselho regional, o meu Crefito é Crefito 3 São Paulo, 22099. Nossa, 22, o meu é 19. Eu acho que eu devo ter demorado mais para registrar. Um pouquinho. Eu acho que eu demorei um pouco mais que você. O que será, né? Não sei também. Mas, bom, Cláudia, o nosso tema, né? O que é Zoom fadiga, Zoom fatigue, né? Fadiga do Zoom, traduz para gente, por favor. O termo em português, a fadiga do Zoom. E é curioso, porque ficou um termo conhecido por Zoom, e o Zoom é só uma plataforma. A gente agora está em outra plataforma, a gente está no YouTube, né? Mas existem várias plataformas, a gente tem o Microsoft Teams, tem o Google Meet, tem o Skype, o WhatsApp, mas ficou conhecido lá fora e aqui também como fadiga do Zoom, né? Pela plataforma Zoom. E ela, por que ficou conhecida dessa forma? O trabalho remoto sempre teve, né? Sempre teve o home office, sempre existiu. Eu mesmo, antes da pandemia, sempre trabalhei em home office, mas com a pandemia, as coisas mudaram. A forma do home office, ele mudou. E quem viabilizou o home office, a gente poder trabalhar à distância, poder trabalhar de casa, fazer as lives como a gente está fazendo agora, foram essas plataformas. Né? Foram através delas que as pessoas continuaram fazendo reunião, continuaram tendo aula à distância, continuaram fazendo encontros virtuais. Então, e mudou o fato de que tudo ficou mais intenso virtualmente. Talvez o grande diferencial seja, pessoalmente, as coisas ficaram menores, né? Elas ficaram menos intensas, a gente não se vê tanto mais pessoalmente, mas virtualmente as pessoas elas acabam se encontrando. E no trabalho, se encontrando com os seus parceiros de trabalho de uma forma muito intensa, muito mais do que era, ou provavelmente era, antes da pandemia. E essa forma intensa que tem gerado esse termo, essa fadiga, esse cansaço. As pessoas têm relatado, não sei, Adriano, se você tem ouvido aí do teu lado, mas eu acredito que na clínica você deve ter ouvido bastante, né? Das pessoas com dores nas costas, com dor de cabeça, dor na perna, dor no braço, mas principalmente uma fadiga mental, um cansaço mental, um cansaço cognitivo, e que acabou virando quase que um fator comum entre as pessoas que estão em home office, em trabalho distante. Eu tenho sentido, as pessoas têm falado, na verdade, que elas estão trabalhando mais do que trabalhavam, inclusive. Mais do que trabalhavam. Porque, assim, eu dava uma advogada, eu curava 3 processos por dia, agora que está no home office, eu tenho visto até 30, 10 vezes mais. Falei, isso tem bastante, né? Nós temos colocado que isso tem realmente acontecido. Agora, no meu consultório, sinceramente, pouco, se eu falar aqui de estresse. O que eu vejo é dentro da minha casa, meus filhos, e meus filhos têm um agravante, né? Meus filhos moram no Brasil, no fuso horário da Rússia.
Então, quantas horas de diferença? são 6 horas, né? Então, Eles acordam de madrugada. eles começam a estudar às 2 da manhã, então tá todo mundo dormindo, eles têm que estar acordados, prestando atenção na telinha, e vai até meio-dia, né? E aí, assim, dorme no horário errado, quando eu estou descendo para tomar café, eles já estão almoçando, e é uma loucura. Aqui na minha casa agora ficou 24 horas por dia, né? Por causa desse tipo de trabalho. Então, uma bagunça total. E isso, acho que todas as casas que tem alguém que estuda nesse momento, que está na escola, que está no ensino médio, que está numa faculdade, como também é o caso dos meus filhos, Adriano, embora eles estejam aqui no Brasil, né? E meu marido também está trabalhando em home office, eu trabalho, então imagine 4 pessoas na mesma casa, falando ao mesmo tempo, cada um num canto da casa para tentar interferir o mínimo possível no outro, mas a gente passa o tempo inteiro se relacionando. Uma coisa que na ergonomia a gente fala desde sempre, que é essa questão do relacionamento homem-máquina. No trabalho presencial, quando você está no escritório, eu pego muito, você pega o exemplo dos teus filhos, eu pego também, além dos filhos, o do marido, né? Eu perguntei para ele está muito cansado, está muito estressado, e cansado, justamente cansado do home office, cansado, o próprio fadiga do Zoom, né? E eu pergunto para ele, eu falo assim, mas Alexandre, por que agora você está mais cansado? Se antes você trabalhava a mesma quantidade de horas, talvez, um pouco mais ou um pouco menos, e a gente conversando e ele falando, porque quando você está presencialmente, é uma pessoa que entra na tua sala, você conversa com essa pessoa, você sai daquela tua sala, vai para uma outra, fazer reunião com outras pessoas, depois você volta para a sua sala, você mexe no computador, e quando você está em home office, simplesmente você o tempo inteiro está sentado na frente de uma tela, você pode mudar, né? As pessoas mudam, você termina um call, você faz um outro, mas você não saiu do mesmo lugar, você não saiu de frente do computador. E tem um estudioso, na verdade ele é um psicólogo, neurocientista, que ele tem feito um trabalho a respeito dessa fadiga, né, dessa fadiga do trabalho remoto. E ele disse que existem 4 fatores, o nome dele é Jeremy, e ele fala que tem 4 fatores que geram essa fadiga. Eu achei interessante porque vem ao encontro do que eu tenho observado. Então ele fala que o primeiro fator é o fato da gente gerar um cansaço visual maior. E, de fato, né, quando você trabalha com o computador, dependendo, muitas vezes a gente trabalha com o próprio celular. Então, quando você trabalha com computador, quando você trabalha com celular, e o celular ainda menorzinho ainda, você tem um esforço visual, uma carga visual muito grande. E na ergonomia, na ergoftalmologia, existe uma premissa básica, onde se diz o seguinte, que um cansaço visual, ele gera um cansaço generalizado. Quando você tem um cansaço do sistema visual, e como o sistema visual ele está relacionado às nossas emoções, no sistema límbico, ele faz com que a percepção da pessoa seja de um cansaço generalizado. Então, imagine que quando você trabalha olhando para uma tela de computador, e as telas variam de tamanho, você está a uma distância de quanto? 40, 50 centímetros. Mas se eu estivesse numa sala com você, Adriano, a gente não estaria tão perto, olhando, tão focado. A gente estaria sentado numa mesa, você numa ponta, eu na outra. Então, você olharia para outros lugares da sala e, certamente, para o sistema visual, esse foco, essa mesma distância, isso faz com que exista uma contração muscular isométrica de um músculo, que é o músculo ciliar, que faz a acomodação do cristalino. E essa acomodação, sempre, né, essa tensão desse músculo ciliar sempre constante, gera o que a gente chama de astenopia, que é o cansaço visual. E o cansaço visual gera um cansaço generalizado. Então, essa é uma das teorias do Jeremy. A segunda teoria dele é que o trabalho remoto, o trabalho ao computador, ele diminuiu a mobilidade.
E é verdade. Você tem a sorte de trabalhar numa clínica de fisioterapia. A gente que é fisioterapeuta, né? A gente ama a clínica de fisioterapia. E você se movimenta, você se mexe muito. Agora, imagina você sentado por horas na frente de um computador e as pessoas, no geral, elas não se movimentam. Elas sentam, trabalham, levantam, sentam para almoçar, voltam, sentam para trabalhar, depois sentam para tomar um café, voltam, sentam e continuam trabalhando sentadas. Então, houve uma redução. Já era uma mobilidade reduzida, o trabalho sentado no escritório, a gente já sabe disso. Agora, o trabalho sentado em home office, ele ficou mais ainda imobilizado, ou seja, ainda no escritório a pessoa levantava para ir para uma sala de reunião, para tomar um café, aqui não, no escritório, em casa, você acaba tendo, ainda as pessoas tendem a ficar mais sentadas, com uma menor diversidade de movimentos. Né? Então, esse seria o segundo item, segundo ele. O terceiro item é que existe um esforço muito grande na comunicação. Né? Então, para eles, segundo o Jerry, quando você faz um trabalho remoto, você não tem toda uma comunicação não verbal, né? Ou seja, uma comunicação com o corpo que aconteceria no mundo real. Então, eu estou aqui falando com você, nesse momento, eu estou te vendo basicamente o seu pescoço, o seu rosto. Eu não estou vendo todo o Adriano por inteiro. E se eu tiver... Não perdeu nada. Não perdeu nada. Pois é, não entrei, não pensei exatamente nesse. Não, mas eu também não, né? Eu não perdi nada. Ó, Fernanda. Ela está em outra live também, ela está fazendo outra live ali, tá? Hoje está. Ela está fazendo outra live, ela não vai nem se meter nesse assunto. Hoje não. Pois é, Fernanda. Adriana, mas na verdade, quando a gente está presencial, eu consigo escanear os teus gestos. Isso de uma forma até inconsciente. Lembra de um livro que ficou famoso há um tempo atrás, chama O Corpo Fala? Acho que todo mundo já ouviu falar desse livro, eu mesma li esse livro, porque, de fato, quando a gente está conversando com alguém, a gente está numa reunião, principalmente quando a gente está numa reunião, é interessante, e a gente faz isso, a gente escaneia as pessoas, até de forma inconsciente. A gente percebe se a pessoa está gostando, a gente percebe se a pessoa está cansada, se a pessoa está com sono. Quem dá aula, você, Adriano, que dá aula, a gente sabe disso. A gente está na sala de aula, quando a gente está presencial, a gente percebe quando o aluno está curtindo, quando o aluno está com sono, quando ele já está querendo ir, quando eles estão querendo ir embora, porque já estão tão cansados, ou porque a gente precisa parar, fazer um intervalo. Mas tudo isso que a gente faz escaneando o ambiente, escaneando de uma forma geral as pessoas, né? O corpo fala. Então, existe uma linguagem que ela não é verbal, ela é uma linguagem corporal. Eu, quando estou aqui falando com você, eu acabo mexendo muito o meu rosto, minha face, meu corpo, porque é o meu jeito de falar. Eu tenho ascendência italiana, não dava para ser diferente, né? Falo lá com a mão, mas eu notei que quando eu estou aqui no computador, às vezes eu exagero até mais, porque parece que eu preciso me expressar mais para as pessoas me entenderem mais, porque eu não percebo bem como as pessoas estão do outro lado. Quando eu estou numa sala presencial, eu consigo perceber isso. Então, eu consigo até modular um pouco mais a forma como eu vou falar. E quando eu não estou, quando eu estou dando aula online, o que é pior, Adriano, quando a gente está na aula online, são vários quadradinhos. Aqui eu estou vendo você, e eu estou vendo você, eu consigo ver a tua expressão facial. Agora, quando eu estou dando aula online e eu tenho vários quadradinhos, você não consegue ver todo mundo. E não consegue ver a expressão nítida, a expressão facial nítida das pessoas. Então, você fala, e quando você ainda coloca o PowerPoint, né, para poder falar, pelo menos na plataforma que eu uso, eu não vejo os alunos. E eles também não me veem, ou se eles veem num quadradinho pequeno. Então, isso dificulta a comunicação. A gente acaba tendo que se esforçar mais para falar. Então, além daquele cansaço visual, você tem outros cansaços.
O próprio Jeremy, ele fez um estudo que as pessoas falam 15% mais alto ao computador do que presencialmente. Então, imagina, você já tem um cansaço visual por ficar o tempo todo olhando mais perto, focando a tela do computador. Você fala mais alto, né? Tem um cansaço vocal. Você também se esforça mais para ouvir. Às vezes tem interferência, né? Então isso também gera cansaço. Você tem que você aumenta os gestos, você gesticula mais, você se mobiliza mais para poder falar, então isso também, e também se esforça mais para poder perceber as pessoas, então isso também tem, essa comunicação verbal, ela acaba cansando mais, por causa da falta da comunicação não verbal, né? Então a gente exagera na verbal, por não ter a comunicação não verbal de uma forma íntegra. E, além de tudo isso, ele também aponta a tecnologia. Então, ele diz que os problemas de conexão, a ansiedade que as pessoas sentem, por exemplo, agora, antes da gente conectar, eu estava falando para você que eu estava aqui ansiosa, porque eu falei, e se não conecta? E se eu não consigo entrar? Aí eu entrei pelo Facebook, eu não estava conseguindo, aí eu tive que voltar tudo, desligar, sorte que a gente começou antes, fazendo tudo isso, deu tempo. Mas numa reunião, muitas vezes, no dia a dia, as coisas não podem demorar dessa forma, né? Então, ali, você está numa reunião, você tem uma outra reunião, às vezes não conecta, ou a plataforma que você vai fazer não é uma plataforma boa, ou você tem alguma interferência, né, no sinal da internet que está ruim, e bem no momento que você precisa ouvir alguma coisa, ou falar alguma coisa. Então, isso tudo vai gerando interferência na comunicação. É uma interferência entre a pessoa que está falando e o interlocutor. É o que a gente chama em comunicação de ruído. Então, a comunicação pelas plataformas, ela gera muito ruído. E essa é uma outra fonte de cansaço. Então, tudo isso junto, Adriano, faz com que as pessoas fiquem, de fato, mais estressadas, mais cansadas, e elas cheguem ao final do dia esgotadas. Sem contar, ainda tem mais um item, que sem contar que elas estão fazendo, sim, mais reuniões. Parece que as pessoas perderam a noção do negócio, né? Tem uma lei em usabilidade, a usabilidade também faz parte da ergonomia. Então, tem uma lei da usabilidade que fala que é a lei de Fichte, né? Essa lei diz o seguinte, que se você criar espaços, a nossa tendência inconsciente é ocupar esses espaços. Então, ele dá o exemplo lá, você faz uma limpa no seu armário de casa, né? Você limpa, joga algumas coisas, em pouco tempo você acaba, se você não usar, a tua esposa vai usar, Adriano. Se você não ocupar o espaço, tá vendo? Já não usa. Ou a sua filha, né? Mas eu, por exemplo, os meninos têm, os homens aqui de casa, né? Eles têm muito menos coisa que eu, eles sempre têm um espaço, eu vou lá, coloco as minhas coisas. Então, a gente tem uma tendência a ocupar esses espaços. A mesma coisa no nosso tempo. No início da pandemia, quando as pessoas começaram a trabalhar de forma remota, elas ficaram muito felizes, porque elas iam ter mais tempo. Imagina só, a economia do tempo, do deslocamento, né? Não tem que pegar o carro para ir trabalhar, não tem que pegar o ônibus para ir trabalhar, não tem que pegar metrô lotado para ir trabalhar. Então, só esse tempo do deslocamento, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, tem gente que gasta 2 horas para chegar no trabalho, a mais até, de economia. Então, a pessoa já tem lá 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Pronto, eu já tenho 2 horas no meu dia. Olha que beleza. Já tenho 2 horas no meu dia. Depois eu não vou sair eu tenho 1 hora de almoço, eu não vou sair de pegar o elevador, ir até o restaurante, que seja por quilo, esperar a fila, pagar. Não, eu almoço aqui em casa. Então, também já tem economia do tempo. Também tem economia do dinheiro, né? Que esse era um dos pontos que as pessoas colocam como benefício de trabalhar em casa. Mas, sabe o que aconteceu com esse tempo que as pessoas economizaram? Elas foram colocando coisas de trabalho. Ao invés de, talvez, colocar coisas da vida pessoal, não. Elas foram ocupando com mais trabalho. E foi exatamente o que você falou no início da live, que as pessoas dizem que estão trabalhando mais. E elas estão trabalhando mais.
elas foram preenchendo esses espaços com mais trabalho. Eu lavei mais louça nessa pandemia do que eu tinha lavado a vida inteira. E eu toda cozinhei. Hora tem louça brota ali. Então, toda hora eu vou, encaro. E assim, era uma coisa que eu fazia muito raro. E hoje, só hoje eu já lavei 2 vezes. Daqui a pouco tem a terceira ali. Já tem a terceira. E eu nunca cozinhei tanto, eu nunca inventei tanto prato. E mesmo no dia a dia não tinha tempo para cozinhar, né? Agora não, agora eu falo, nossa, o que vai ter de almoço hoje? Já acordo de manhã pensando, o que eu vou fazer, né? O que tem na geladeira? E ainda pensando no trabalho, lógico. Então, assim, as pessoas também tiveram que fazer aí uma junção do trabalho de casa com o trabalho do trabalho, né? Ou seja, com o trabalho e o trabalho de casa. Para muitas pessoas, em especial para as mulheres, acabou virando uma... Ô, Adriana, eu sei que você lava a louça, isso é ótimo, né? Mas tem muita mulher que reclama aí desse momento de ter uma dupla jornada dentro de casa. Trabalho remoto do trabalho de casa e com as crianças ainda. Mas a mulher já tinha, né? Eu acho que, na verdade, a mulher já tinha. O homem é que está experimentando um pouco do que é a vida de mulher, porque vocês são extremamente mais fortes, mais poderosas. Se fosse falar em sexo frágil, eu que faço xixi de pé, porque não aguento um terço da rotina de vocês. E com a pandemia, nós somos obrigados a ser mais participativos. E, por exemplo, estou te atrapalhando, mas a Fernanda dá aula na faculdade de manhã e eu trabalho no consultório. E eu venho, subo e faço o almoço para ela. Quando ela chega, o almoço tem que estar pronto, né? E eu passei 23 anos de casado sem nunca ter feito isso. Ela tinha que chegar, se virar, fazer o dela e deixar o meu pronto. E agora é o contrário. Mudou, né? A única coisa é que ela não aguenta mais comer arroz, feijão e ovo, mas tudo bem. Esse é o seu cardápio de todos os dias, feijão, arroz e ovo. Às vezes tem miojo. Olha aí, já é. Mas você vê, olha como a pandemia teve os seus benefícios, né? Não, eu quero até fazer aqui, antes de mais nada, uma ressalva, que a pandemia é o momento, pelo menos para mim, você sabe o quanto, né? Eu falo sobre isso, de muita tristeza. Por inúmeras coisas, né? A quantidade de pessoas que têm morrido, por uma série de questões. Mas se a gente olhar se existiu aí, né, ou quais são, não vou falar da pandemia, mas vamos falar do trabalho remoto, né? Desse trabalho remoto, se teve algum benefício, foi pelo menos essa divisão do trabalho. As pessoas todos tiveram que ajudar de alguma forma, né? Então, o meu marido também nunca teve nunca nem teve tempo, agora não, de vez em quando eu falo, olha, hoje você que vai ter que dar um jeito na cozinha, você que vai ter que fazer o almoço, e a gente começou a dividir, e divide mesmo, né, a gente tem dividido bastante aqui o nosso trabalho. E eu fiz, Adriano, de uma forma informal, mas eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas que estão trabalhando em home office desde o início da pandemia, perguntando o que elas viam de benefício no trabalho em home office e o que elas percebiam de desvantagem, pode-se dizer, no trabalho de home office. E surgiram coisas bem legais, assim, interessantes, pelo menos para mim, para minha pesquisa. Como ponto positivo do trabalho remoto, o tempo de ficar mais em casa. Então, no início, houve até uma euforia, como eu te falei, não vai ter que se deslocar tanto, eu posso ficar mais tempo em casa, ter mais tempo com os meus filhos, ter mais tempo com o meu marido. Depois desse tempo todo aí com o marido, cansou também, tem muita gente que falou, chega, já não precisa mais. Então, a gente já pode cada um trabalhar em um canto separado, né? Mas, basicamente, as pessoas ressaltavam muito isso.
essa felicidade de poder passar mais tempo em casa, de passar mais tempo com a família, de não ter que se deslocar, de pegar ônibus, de pegar metrô ou mesmo trânsito, né, de carro. Elas também ressaltaram muito como aspecto positivo a economia, de não gastar com transporte, gastar com comida, comer melhor. As pessoas também, olha, você falou que faz arroz, feijão, ovo, miojo, ainda assim é melhor que muito restaurante que a gente come na rua, né? Que você acaba de comer e sente aquela sensação de estufado, alguma coisa que não foi muito bem feita. Então, as pessoas dizem que têm comido melhor em casa. E a outra questão que também as pessoas valorizaram muito é com relação a pequenas coisas, né? A gente não precisa de tanta roupa, a gente pode trabalhar com a roupa que está em casa, a gente não precisa perder tanto tempo se arrumando ou gastando dinheiro até para se arrumar. Mulher tem muito mais isso do que homem, então para a gente isso faz muito sentido. Trabalhar perto não só dos filhos, mas dentro do pet, de um cachorrinho. Então, esses foram aspectos muito positivos. Já com relação aos aspectos negativos, também a gente teve alguns, né? Alguns apareceram. E o principal é essa separação da vida pessoal com a vida profissional. Inicialmente, houve uma grande dificuldade de separar. Bom, aqui é o meu tempo de trabalho e minha vida pessoal, ou as coisas da minha casa estão acontecendo, mas eu preciso parar porque eu preciso trabalhar agora. É aquela coisa de você estar trabalhando e te chama, olha, tem que fazer um almoço, olha, tem uma torneira que tá pingando, tem não sei o que está acontecendo. Não, eu estou trabalhando, é como se eu não estivesse em casa. Mas você está em casa, então as pessoas interrompem muito. Isso é cansativo, porque do ponto de vista cognitivo, a gente tem o que é chamado de atenção compartilhada. Então, você tem que prestar atenção no que você está fazendo, mas você também está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor em casa. Então, essa atenção dividida, ela demanda muito mais energia cognitiva, porque você toma decisões. Então, você tem que prestar atenção no que está acontecendo no trabalho, você tem que ter respostas, decisões, né? Ações. Mas as coisas que estão acontecendo na tua casa também demandam ações, decisões. Então, você, ao mesmo tempo que você presta atenção, que você tem que perceber o todo, você tem que raciocinar, e são raciocínios distintos, e você toma decisões distintas. Toma decisão tanto para sua casa, como decisão para o seu trabalho. Então, isso cansa. Esse acúmulo. Isso é como eu falei, é da mulher, né? Porque, assim, ó, eu tenho que cozinhar. Eu não consigo cozinhar e lavar a louça. Né? Vocês cozinham, lavam a louça, atende o telefone, manda mensagem no WhatsApp e ainda combina faz reunião. A roupa que está usando, entendeu? Eu não consigo. Né? Ou eu faço uma coisa ou outra, mas por isso que eu falo. O sexo frágil faz xixi de pé. Né? O sexo forte, trabalhador e tudo, faz xixi sentado, né? Na minha conjectura aqui. Porque, assim, vocês têm uma capacidade de se concentrar em muitas coisas. Né? Eu acho que talvez a gente tenha, de fato, essa capacidade. Não tem. Eu acho que essa parte do cérebro do homem ela é atrofiada. Porque... Mas você sabe que tem uma explicação antropológica para isso? Não, eu sei. E ela deve ser verdadeira. E é verdadeira. E a explicação antropológica que fez com que o cérebro também se desenvolvesse dessa forma. A explicação antropológica é que nos nossos antepassados longínquos, o homem ele saía para caçar. E quando ele sai para caçar, ele tem um objetivo, um foco. Por isso que você falou, se eu estou fazendo isso, meu foco é nisso. Está lá na sua genética, Adriano. Então, você saiu para caçar. Seu teu foco está lá, na caça, e no silêncio. Você se concentra. Se tiver alguém falando do teu lado, você já fica complicado. Já a mulher, ela ficava em grupo com outras mulheres e com a cria, com as crianças. Então, ela
ao mesmo tempo que ela estava lá fazendo a comida, ela conversava, então ela se sociabilizava com as outras mulheres e ela prestava atenção em quem? Nas crianças. Então era um olho no peixe, o outro olho no... Como que é mesmo o ditado? Um olho no peixe, olho no gato, uma coisa assim, né? Então um olho em cada coisa. Ela tinha que ter um olho ali na comida e um olho na criança e também um olho no perigo externo que vinha. Então, por conta disso, a gente tem algumas alterações que são interessantes. A visão periférica da mulher é maior, a gente tem uma visão periférica maior. O homem, em compensação, ele tem uma visão central muito mais apurada, muito mais focada. A gente tem a visão periférica, até eu brinco com os meninos na classe durante as aulas, quando eu estou dando aula, que quando passa uma mulher, o que o homem faz? Ele acompanha a mulher, né? Ele olha para trás, porque é o foco. Eu não faço isso. Tirando você, Adriano, tirando você, né? Isso. Passa lá uma mulher bonita, o homem, ele é a caça, ele vai, né? E é o foco, a visão focal. Agora, se uma mulher, se eu estiver conversando, por exemplo, com a Fernanda aqui, e passa um homem bonito, nem eu e nem a Fernanda, a gente não vai olhar. Por quê? Porque a nossa visão periférica é muito melhor. Então, ele passa, a gente continua conversando e a gente continua olhando para ele sem mover os olhos. A gente consegue acompanhar. Então, a mulher enxerga até por trás. E se tiver, então, aí, nossa, se tiver você com uma outra só conversando, aí que a gente vai enxergar, vai ouvir, né? Então, nesses casos, de fato, a mulher, ela consegue... por conta de tudo isso, e aí tem uma junção que é genética junto com a neuroanatomia, né? Neuroanatomia e fisiologia, onde a gente aciona vários pontos do cérebro para fazer as coisas. A gente tem uma intersecção entre os dois lados do cérebro muito maior, e o homem, ele foca pontos, a gente de forma simultânea, e o homem, um ponto, uma região de cada vez, de acordo com o que ele está raciocinando naquele momento, de acordo com o que ele está focando naquele momento. Então, isso é uma questão interessante. Mas o trabalho em home office, imagina um homem, agora vamos lá, pensando aí nessa questão antropológica, genética e até neurocientífica, imagina um homem que tem uma criança ou tem um idoso ao seu cuidado, e é sozinho, não tem uma companheira, não tem um companheiro, e ele está lá trabalhando, e ele tem que cuidar, ele tem que fazer isso. Então, você imagina o esforço, é o que eu quero te dizer, Adriana, imagina o esforço que é para essa pessoa, o esforço cognitivo, emocional, não só cognitivo, mas emocional também, para ele lidar com essa situação. Então, para todo ser humano, é um grande esforço, seja mulher, seja homem. Mas é óbvio que algumas pessoas estão mais aptas a fazerem coisas simultâneas e tem outras que estão menos aptas. Ainda assim, a gente vê o relato, tanto de homem como de mulher, que existe um cansaço muito grande de se fazer isso. Olha que coisa, né, que situação que a gente está nesse momento. Então, as pessoas agora estão um pouco mais adaptadas. Até o Jeremy, ele fala isso, ele fala que a tendência do trabalho em home office, né, do trabalho via plataforma, Zoom, etc., ele vai ter uma acomodação, ou seja, as pessoas elas vão se adaptar, e agora eles vão fazer um trabalho com as novas gerações, Adriana, eles vão pegar crianças, porque eu tenho um sobrinho, o Arthur, que ele é pequenininho, e ele tá lá com o seu iPadzinho, brincando, e aquilo ele se entretém naquilo, ele foca naquele iPadzinho dele, e fica... Então, quer dizer, essas crianças talvez tenham no futuro uma relação melhor do que a gente tem nesse momento com o computador. O computador como... Você acha o quê? Acho que é uma certeza isso. A minha filha já mexe muito melhor do que eu. Sim. E acho que meus netos vão mexer melhor que eles. E assim, e aí cada vai. vez mais. Porque já nasce com o chipzinho. Já faz parte, né, da vida deles. Faz parte então, eu acho que isso vai vir. Se você perguntar para eles pesquisarem numa Barça, eles não sabem também. Exato, pegar páginas amarelas para descobrir como que chega em algum lugar, né? Páginas amarelas, né? Não tem noção. Mas para essas coisas, eles estão infinitamente
Mas você não acha também, aí uma pergunta, que esse cansaço ele tem muito a ver com o local? Por quê? Eu tenho um escritório e a gente, antes da pandemia, ele dava suficientemente bem para a família. Por quê? Ninguém usava ao mesmo tempo. Nesse momento, eu vou assim, eu estou numa live com você aqui, a Fernanda está numa live pela faculdade, meu filho está estudando, né, que vai ter exame nessa madrugada, e minha filha também. E simplesmente não tem escritório para todo mundo. Né? Então, tá a Fernanda na sala, um no quarto, o outro no outro quarto, e você não tem 4 boas cadeiras, 4 boas mesas, 4 bons locais com acústica, porque cada fechadinho para você ficar quietinho. Porque se eu não fecho a porta aqui, eu incomodo a Fernanda, que incomoda o Eduardo, que incomoda o Vinícius. Então, é uma loucura. E o que eu fiz? Nós criamos um segundo espaço, mas mesmo assim, tem dia que não dá conta. Hoje, nesse momento, não está dando conta, porque a Fernanda está em live também, e eles estão em época de semana de exames pela faculdade. Se não, até daria com 2 espaços. E o que eu vejo é que uma pessoa que mora numa casa pequena, vamos falar assim, né, quarto, sala, cozinha, banheiro, tem 2 crianças, às vezes tem um computador, não dá para os 2, um fica no computador, o outro no notebook. No celular. Eu estou falando aqui, o outro está, eu estou atrapalhando o outro, então fica uma loucura. Exatamente, Adriano. A gente que ainda é privilegiado, que tem uma casa onde a gente, ok, não tem um escritório para cada pessoa, mas você tem o quarto de uma pessoa, você tem a sala, você tem uma outra sala, quer dizer, a gente ainda se divide nesses espaços, né? A gente já é muito privilegiado. Agora, a grande maioria da população, ela tem espaços pequenos e as pessoas estão... Agora, ainda os nossos filhos são jovens, né? São jovens adultos. Agora, imagina quem tem criança pequena em casa que está trabalhando no meio da reunião e a criança... Cláudia? A Cláudia está fadigada. Pode ver, Zoom fadiga. Voltou, não sei o que aconteceu. Voltou? Você viu que eu estava falando? Voltou. Aquilo que eu estava falando da conexão, o estresse que isso gera. Você está no meio de um negócio, eu já estava ligando aqui o meu celular para ver se eu ia conseguir conectar com o meu celular. Eu não sei, deve ter sido uma oscilação de energia. Mas olha o estresse que gera para você e para mim, né? O coração já vai a 1000. Então, esse é uma das coisas que o Jeremy fala, né? Aliás, ele também fala uma outra coisa interessante, que é o efeito espelho. Eu estou falando aqui, estou vendo, né? Estou falando com você, estou vendo. A gente, quando faz reunião presencial, a gente não fica se olhando. Eu estou olhando para você. Eu estou falando e eu estou olhando para você, eu vejo os teus gestos, eu escaneio a forma como você está falando, mas aqui não. Aqui eu estou vendo você e estou me vendo. Então, você tem um excesso de informação. E uma informação que, para mim, não é necessária, que sou eu. Eu não preciso me escanear, eu não preciso me ver. Eu preciso ver as pessoas que eu estou falando. Então, o ideal, ele até dá de orientação que a pessoa que está falando, ela se oculte, ela não se veja, porque isso cansa. É uma informação a mais para o cérebro, é uma informação que a gente não está habituada com ela, que é se ver, e isso gera mais cansaço também. Então, olha só quantas coisas, né? Você ficar focando por muito tempo numa pequena distância, o efeito espelho, a conexão, né? Você, como aconteceu agora, que a gente acabou de ver, a conexão, você ter a divisão de atenção dividida, não só uma única atenção, a diminuição da sua mobilidade, você ficar o tempo inteiro sentada, então isso não gera só o cansaço cognitivo, mas também gera o cansaço físico. Então, a gente tem uma série de itens, uma série de
de questões que podem favorecer esse cansaço, esse estresse que as pessoas têm relatado. E o aumento, né? O aumento do trabalho. Não tem ninguém que eu converse que não falou para mim que está trabalhando mais, que não esteja trabalhando mais. Pelo contrário, as pessoas estão trabalhando mais, elas estão trabalhando por mais tempo. Eu tenho uma amiga que ela me fala que quando ela termina o dia dela, que ela já ficou em várias reuniões, né? Ela já fez reuniões sucessivas durante o dia. Então, às vezes são inúmeras reuniões, Adriano. Tem pessoas que começam a fazer reunião 9 horas da manhã e vai até às 7, 8 horas da noite, uma reunião atrás da outra. Mas ela falou que quando ela desliga o dia dela, né? Ela ainda tem uma série de e-mails para responder e ela continua recebendo pelo celular, pelo WhatsApp, mensagens. Então, quer dizer, a cabeça da pessoa não se desconecta, a pessoa não consegue relaxar. Ela já passou o dia inteiro com atenção e tensão nessas reuniões, todo esse cansaço que a gente está falando aqui, né, da fadiga do Zoom, mas ainda a jornada extensa, ou seja, as pessoas elas continuam, às vezes ela fala, Cláudia, eu vou deitar, na hora que eu estou deitado, eu estou respondendo mensagem, eu ainda estou respondendo mensagem. Eu tenho alguns pacientes, alguns empresários, né, assim como você, quando foi meu paciente, e o que eles falam é assim, antes ele fechava a empresa e ia embora, e agora ele leva a empresa para casa. E aí o funcionário pede, o cliente pede, porque assim, já que ele está acordado, né? Eu mesmo, um paciente me mandou uma mensagem, era 1h45 da manhã, para avisar que ele não ia hoje. Poxa, manda às 8 da manhã, né? Horário que eu já estou no consultório, já estou entre aspas, né? Ele mandou 1h30, assim. A pessoa não pensa, ela só manda. Ele vai ver quando ele acordar. Não. Tocou, me acordou, ver, né? Então, assim, sabe? Poxa, as pessoas perderam um pouco dessa... O que eu chamo, desculpa, não sei se o termo é esse, mas é bom senso. É assim, esse bom senso do trabalho. Está pegando fogo na sua casa. Senão eu não vou te mandar, vou te mandar às 8. Mas é bem isso, André. Você sabe que todo dia, de manhã, eu mando um monte de bobagem, né? Bom dia, você acorda cedo. Exatamente. Mas eu não vou mandar às 4 da manhã, às 3, né? Então, sabe, a gente tem que fazer, né? As pessoas elas estão confundindo o home office com você estar disponível na sua casa full time, né? O tempo inteiro. Tem 2 perguntas para você, não sei se você está aberta a tela também aí. Não estou vendo as perguntas. Então, tem no chat, né? Então, assim, a Andréia, que até foi uma palestrante, uma professora de educação física, trabalha com pessoas especiais, ela pergunta se esse cansaço também não provém da falta de experiências reais, né? Da falta de experiência. É que o Salvador, esse é um paciente meu, né? E ele diz que ele não consegue se desligar. E o que você indicaria? Perfeito. Eu só queria entender um pouquinho a pergunta da experiência real. Eu não entendi muito bem o que seria. É que o corpo precisa de movimento, de visualizar, de... sim, me desculpa, você tem toda a razão, é exatamente isso. Essa relação homem-máquina gera muito cansaço. É a mesma coisa que a gente sempre falou na ergonomia, do trabalho na fábrica, né? Que ficava lá a pessoa sentada na frente da máquina 8 horas, fazendo um movimento repetitivo, a gente está fazendo a mesma coisa. Agora, a nossa relação é exatamente a gente com a máquina, que é o computador, e fazendo algo repetitivo, que é falando, fazendo reunião. Isso o corpo também entende como repetitivo. Pode não ser um movimento biomecanicamente repetitivo, mas ele é um movimento, ele é uma ação repetitiva do ponto de vista cognitivo. A gente passa o tempo inteiro focada, eu passo o tempo inteiro tentando resolver, usando pelo menos 4 habilidades cognitivas, né? A percepção,
que a gente tem o tempo inteiro que perceber o que está, os sinais que estão sendo enviados, o que você me falou, qual foi a pergunta, qual é a sua expressão facial, o que está chegando aqui de mensagem. Então, o tempo inteiro você está recebendo informações daqui e recebendo informações do meu ambiente circundante, né? Tá chovendo, tá frio, tem gente chegando, meu marido foi embora, meu filho voltou. Então, o tempo inteiro você tem informações. Então, percepção. Depois da percepção, a gente tem codificação, a gente tem que codificar todas essas mensagens, né? E a gente vai, depois, além de codificar, a gente vai classificar essas mensagens, aí a gente vai buscar a nossa memória, porque a partir do que a gente tem de informação, mais que a gente codificou, mais a memória, a gente vai fazer o raciocínio lógico, ou seja, a gente vai, agora eu entendi a pergunta, né? Eu codifiquei, eu estou puxando na minha memória aqui alguns itens para eu poder raciocinar e elaborar uma resposta para ela. Então, o tempo inteiro eu estou fazendo isso. Então, esse tipo de situação, ela é repetitiva, cognitivamente falando, porque você fica o dia inteiro fazendo isso, da hora que você começa a trabalhar, à hora que você termina. E, de fato, a experiência, né, a experiência real, ou seja, o contato real, você ir até as pessoas, ela quebra um pouco isso e minimiza alguns itens. Essa questão da percepção, você, quando está ao vivo, né, na experiência real, você tem naturalmente mais itens que você absorve e que te dá mais subsídio para você categorizar, raciocinar e tomar decisão. E lógico, quando você está em outros ambientes, né, você vai para uma sala de reunião, você vai para o cafezinho, você está na tua sala, você conversa com uma pessoa, você sai, conversa, a interação humana, a gente já entra numa outra seara, né? A gente já entra numa outra seara que, além de quebrar essa repetitividade cognitiva, ela, além de tudo, te dá essa experiência real, humana, que aí já entra no sistema límbico, né? A gente já sai um pouco da questão cognitiva para o límbico, onde a gente já começa a ter uma outra experiência, que é de prazer, né? Você vivencia coisas diferentes ali no teu dia a dia de trabalho. Pode até ser desprazer também, né? Você tem tensão, tem estresse, tem cobrança, você tem fofoca, você tem discussões, mas você está ali no real. É uma coisa que, para a gente, para o ser humano, é muito mais... É muito mais... Como que eu posso dizer? É muito mais... não é real a palavra, né? Mas ela existe há muito mais tempo. A gente está muito mais acostumado com isso, né? E com relação ao Salvador, a pergunta dele, ele me dá o link para eu poder falar quais são as recomendações da ergonomia. Porque a ergonomia, ela dá algumas recomendações para a gente. Basicamente, são 7 recomendações. Vou ver se eu vou lembrar de todas, né, na ordem. Primeira coisa que a ergonomia fala para a gente é investir em equipamentos bons. Então, quando a gente fala em investir em equipamento bom, é a gente ter um bom computador, um bom notebook, de preferência com uma tela grande, porque já que a gente não pode estar ao vivo com a pessoa, ou às vezes você tem várias pessoas e elas estão em quadradinhos, que pelo menos seja uma tela grande, né? Porque quanto menor a tela, se você ainda trabalhar no seu celular, pior ainda, porque você tem uma relação, uma dimensão muito ruim para você captar as informações. Então, ter um bom computador, uma boa tela, ter uma boa cadeira, como você falou, às vezes é tão difícil, né? Você tem 4 pessoas em casa, ter 4 cadeiras ergonômicas não é simples. E casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui em casa, a minha cadeira, que deveria ser ergonômica, né, Adriano? Não é ergonômica. Mas a sua não é ergonômica porque não vai combinar com a sua sala, entendeu? Exato. Tá vendo? Olha, você captou. Mas, na verdade, você tem razão. Mas é porque eu tinha uma única cadeira ergonômica e o meu marido estava com dor nas costas, eu cedi para ele a minha cadeira e eu tô sentada numa cadeira, não sei se dá para ver, né? Mas é uma cadeira ergonômica, é uma cadeira para combinar com a mesa. E agora a gente está na iminência de comprar uma outra cadeira ergonômica para pelo menos a gente ter 2 aqui, sendo que nós somos em 4. Então, desde que combine com a cor, com as coisas, senão não adianta. Pois é, não vai combinar a paciência, mas eu vou ter que ter porque a gente está usando muito e depois de uma idade, né, Adriano? A lombar já foi para o brejo faz tempo, então você imagina.
Então, relaxa que porque a Cláudia, eu dou sempre um exemplo. Eu sempre falo para meus pacientes, relaxa, se você tratar, você vai acabar fazendo polidense. A Cláudia foi a única pessoa que eu conheço que realmente fez polidense, ou melhor, faz. Tá vendo? Né? Então, foi você, Adriano, foi você conseguiu curar uma fase que eu não conseguia nem andar, Nossa, aquela fase foi difícil, eu não conseguia nem andar. O Adriano foi meu fisioterapeuta, melhorei muito, e agora tô até fazendo essas coisas por aí. De vez em quando eu mostro, ó, tá vendo? Se a minha amiga faz polidense, você vai fazer também. É isso aí. Então, a gente tem que ter um equipamento bom, um apoio de pé, né? Providenciar um apoio de pé, ter um apoio para os punhos, todo aquele aparato de ergonomia que a gente tanto fala, ele realmente é importante, né? Ter o apoio de punho, ter o apoio para o mouse, né? O mousepad. Você, às vezes, ter aquele ring light, que é aquele anelzinho de luz que ilumina. Então, ele ajuda, ele diminui um pouquinho o teu esforço visual. Muita gente usa para poder ter uma luz boa, né? Ficar bem na foto, mas não é só isso, não. É importante, a iluminação ela é muito importante. Então, ter alguns cuidados com os equipamentos. Segundo, ter bons equipamentos tecnológicos. Então, tem que ter uma boa internet, para não acontecer o que aconteceu com a minha agora, né? Tem uma falha de energia, a gente sumir. Então, tem que ter um bom equipamento tecnológico. Talvez seja importante não só uma boa internet, mas também você ter algum outro aparato que possa te ajudar. Às vezes um fone de ouvido, um microfone para você não falar tão alto. Então, existem questões aí tecnológicas que podem, 2 computadores, se você tem que usar muitas telas, pode ser interessante ter 2 computadores. Além das questões, então, os bons equipamentos, né, o bom mobiliário, os bons equipamentos tecnológicos. Outra coisa que a ergonomia pede para a gente fazer são pequenas pausas, Adriano. É muito importante isso. Pelo menos, entre uma reunião e outra, eu sempre falo isso para o meu marido, entre uma reunião e outra, deixa 5, 10 minutos, nem que seja 5, para você levantar, ir até a cozinha, tomar uma água, voltar, tomar um café, olhar um pouquinho pela janela, para você sair um pouco dessa situação de sentado em frente ao computador, que a gente passa horas sentado em frente ao computador. A gente acaba passando 2, 3, 4 horas consecutivas fazendo isso. Então, tem que quebrar isso, né? Pequenas pausas, isso é muito importante. Reduzir o número de reuniões virtuais. No sentido de reduzir o número de reuniões virtuais, que é difícil, existe hoje uma orientação da gente voltar a usar o telefone, olha só. Para que fazer sempre uma reunião usando Zoom, por exemplo? Zoom ou qualquer outra plataforma, né? YouTube, Skype, Google Teams, o Microsoft, aliás, é Microsoft Teams, não, é Google Meet, Microsoft Teams, eu sempre confundo os dois. Enfim, qualquer outra que seja, existe uma recomendação para a gente, eventualmente, se for algo que não necessita, de fato, as pessoas estarem presentes, tente resolver por telefone, porque o fato de você falar com a pessoa, você pode caminhar, você pode sentar no sofá, você pode... Só do fato de você não ter uma tela na sua frente, já vai mudar um pouco, vai quebrar o que eu estou falando, né, do repetitivo para cognição. Ele vai quebrar um pouquinho esse parâmetro. Então, isso já dá uma ajudada. Então, falar mais ao telefone, tentar reduzir ao máximo o número de reuniões virtuais, máximo, eu sei que isso é uma recomendação não tão simples, mas as pessoas, elas aumentaram muito, é reunião para tudo, reunião para fazer reunião. Então, agora vamos fazer reunião. O negócio ficou meio absurdo, de uma hora para outra, a quantidade de reunião que as pessoas têm feito. A outra recomendação é que as pessoas se desconectem. Então, terminou de trabalhar, você acabou de trabalhar, desliga tudo. Desliga o computador, desliga o celular, desliga tudo. Se for ligar alguma coisa eletrônica... Pode desligar a sogra? Pode desligar a sogra? Olha, perguntando.
ela está real ou ela está virtual? Então, ela está o tempo todo. Ela está aqui agora, mas ela está virtual nesse momento. Estou pensando em bloquear ela aqui. Porque se ela estiver real, não precisa. Olha que coisa boa. A gente está falando tanto de coisas reais, né? Agora, se ela estiver virtual, você desliga ela também. Eu vou desligar, mas senão joga ela pela janela, se for pessoal. É até uma questão de segurança, então, né? É uma questão de segurança. A gente deve desligar o máximo possível de coisas eletrônicas. Então, vai ler um livro, ouvir uma música. Se for para ligar algo eletrônico, que seja uma música, um bom filme, né? Mas o ideal é a gente desligar tudo que é eletrônico, é muita coisa eletrônica. Então, desliga celular, desliga computador, acaba. Acabou o dia 7, desliga tudo. Não responde mais e-mail, não responde WhatsApp, não responde nada. De preferência, se desconecte, né? Se você não conseguir fazer isso todo dia, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, tente fazer isso. E a outra recomendação é tente criar um horário para começar e para terminar o trabalho. As pessoas perderam também a mão disso. Elas têm hora para começar, mas elas não têm hora para terminar. Elas vão indo. Aí desligam, acabam as reuniões, continuam no WhatsApp, continuam respondendo e-mail, e vai. Às vezes, como você falou, é meia-noite, é 1h da manhã, a pessoa está lá conectada. Aí, quais são as queixas que eu mais tenho ouvido? Não consegue dormir, crise de ansiedade, depressão, angústia, excesso de fome ou falta de fome, diminuição da libido ou excesso de libido, alteração hormonal. Então, tem muita gente reclamando e enfrentando essas situações. Eu não queria só fazer uma coisa que eu não trabalho com ergonomia, não trabalho com você, né? Mas eu tenho colocado sempre para alguns pacientes meus, e não é algo que eu inventei, tá? É o 6 Sigma, né, do Jack Welch. E a gente hoje eu percebo que a gente faz muita reunião para pouca coisa. Às vezes você não precisa de uma reunião, você só precisa de responder uma pergunta, sim ou não. Exato. E várias vezes você já sabe a resposta. Mas eu quero confirmar. E ele fala, primeiro, essa pergunta, ela é importante para quem você vai fazer? Então, eu sempre, antes de perguntar para a Cláudia, eu penso se é importante eu perguntar, né? Segundo, eu sei a resposta que a Cláudia vai me dar. É só uma confirmação? Então, e aí, com isso, a gente conseguiria diminuir o tempo de reuniões, diminuir... Perfeito, Adriano. Até o pessoal aqui do Walmart, uma época, se você for me mandar um e-mail, na época que não tinha WhatsApp, era e-mail, você tinha que justificar o porquê do e-mail. Olha. Se você não justificasse, isso ia subir para o gerente ia te perguntar, por que você mandou? Né? E, então, era como se fossem 3 etapas, e aí eles perceberam que diminuiu para 1/10 a quantidade de e-mails, e os e-mails que chegam, eles passaram realmente a ser importantes. Isso que você está falando é perfeito, e é exatamente isso que se fala em ergonomia. É exatamente isso que você está falando. Então, por isso que eu falo assim, às vezes as pessoas fazem reunião para uma coisa que não precisa de uma reunião, uma simples consulta. E muitas vezes as pessoas me perguntam o que elas já sabem. Né? Então, agora, se a pessoa está com insegurança, vale uma pergunta, mas não uma consulta, meu caro. E às vezes na empresa, eu até falo nas empresas que eu dou consultoria, ao invés de marcar a reunião, tenta resolver mandando uma mensagem no WhatsApp, né? Porque você pode, aquilo que você falou, às vezes é uma pergunta, não necessita marcar um horário, entrar num negócio, começar, porque quando você começa uma reunião, você fala de muita coisa, você acaba, e aquilo gera uma outra reunião, que gera uma outra situação, e agora a mania é envolver muitas pessoas, né? Então, é para falar com o Adriano sobre o assunto X. Então, vamos chamar fulano, beltrano, ciclano, porque eles também precisam saber. Quer dizer, podia ser só eu e você, pega o resumo e manda para essas pessoas.
Então, isso diminuiria a quantidade de pessoas que tem que estar em um monte de reunião, sem necessidade de estar naquela reunião prioritariamente. Quem é a pessoa prioritária para estar? Então, só vocês dois, que de repente pode ser um telefonema, não precisa ser uma reunião, e o resumo daquilo pode ser passado para as pessoas, né? Alguma coisa do tipo. E isso que você falou do e-mail é perfeito, é exatamente isso, ou seja, é necessário, precisa copiar todo mundo, né? Porque também tem aquela coisa, vamos botar em cópia todo mundo, precisa mesmo isso? Porque enche a caixa de e-mail, né? Enche. Mas é uma coisa a mais para você ler, né? Eu queria te fazer mais uma pergunta. Eu trabalho com o dono das Casas Bahia, você sabe disso, acho que muitas pessoas sabem, e nós fizemos uma reunião com o pessoal da época do Washington Oliveto, né, do publicitário. A sala de reuniões dele não tem cadeira. Eu queria te perguntar o que você acha disso. Como que era a sala dele? Não tem cadeira. Ela tem uma mesa redonda. Eu já sim. Porque assim. Eu acho ótimo. Aí acaba rápido. Ninguém fica. Não tem cadeira, não tem café, não tem água. Entra, fala o que tem que falar e sai. Né? Adriano, acho ótimo. Sabe por quê? Primeiro, você já reparou como que é a reunião? As pessoas vêm, sentam, cruzam a perna, aí um outro levanta, pega um café, estuda antes de começar a reunião. Aí o outro espera chegar mais fulano, beltrano, cada um senta, arruma a cadeira, pega mais um café. Já foi meia hora antes de começar a reunião. Né? Aí um quer falar um negócio, outro quer falar outro, aí tem sempre aquele jogo de ego, né? Um fala não sei o quê, todo mundo quer aparecer na reunião. O esquema que ele fez, todo mundo de pé, primeiro que já não é para ficar confortável, é para resolver um assunto rápido. Trouxe um assunto importante, ou fazer igual o esquema. Uma época eu fiz uma formação em coach, e o coach tem essa coisa muito objetiva, né? Você pega um assunto, você fala sobre o assunto, você tem um tempo para falar daquele assunto, você estipula o tempo, terminou o assunto, você tem quais foram as conclusões, quais são as ações, muito objetivamente, conclusão e ação. Quem é responsável por cada ação? Quando que vai se reunir de novo para resolver aquela ação? Ponto, acabou a reunião. Né? Porque senão você vai destrinchando tanta coisa, e são tantos assuntos, e eu vejo que as pessoas marcam reunião e chamam várias pessoas para participar da reunião, e muitas delas poderiam ser resolvidas de outra forma. E essa ideia de todo mundo de pé eu acho fantástica. E para ergonomia, e vem ao encontro da ergonomia, porque a ergonomia fala que o trabalho deve ser prioritariamente na posição neutra, e a posição neutra é a posição anatômica que é de pé. Quando não puder estar na posição neutra, você deve ter apoios. Então, sentado, você tem que ter o apoio para as costas, apoio para os pés, apoio para os braços, mas prioritariamente, lógico, que não é para ficar 100% do tempo de pé, nem 100% do tempo sentado, né? Você tem que ter alternância de postura. Mas existe uma das premissas da ergonomia, é o trabalho de pé. Então, assim, o que eu acho legal é que não tem água, não tem café, e por você estar de pé, você vai resolver em 5 minutos. Então, uma reunião que eu ia levar 40 minutos em outra empresa, lá a gente resolve em 5. Sim. Porque chega, fala, acabou. Acabou. Aí eu cheguei a perguntar e falei, não, é que assim, existe um momento de sentar. Então, todo mundo sai sentado, eles vêm e ficam em pé. Ele quer falar rápido para voltar para sentar. Então, a gente resolve. Né? Começa a cansar, assim, já resolve. E a reunião boa, ela não tem que ter discussão. Ela tem que ser tomada uma decisão e tem que, exatamente como você falou no coach, né? Delegar a função, eu decido, delego e cobro. E cobra, porque cada um está responsável por uma ação. Então, que vai entregar depois de... cobrança. Funcionou perfeito e a coisa anda, né? Por isso que eu te perguntei o que você achava. Assim, foi o único lugar que eu já vi isso. Mas eu vou falar para você que funcionou. Né? Eu acho ótimo. E esse do e-mail também que você deu de exemplo, né? Por que está mandando? É necessário? Diminuiu? Acho ótimo também. Acho realmente... Você vê, são exemplos. Existem. Com a criatividade, eu acho que as empresas agora, que elas estão em home office já por 2 anos, né? Eu acho que agora é o momento das empresas começarem
a parar para pensar nessas coisas, Adriano. Nessas, com criatividade, pensar nessas soluções, nessas estratégias. Como que a gente pode diminuir o número de reuniões? Como que a gente pode diminuir as chamadas de WhatsApp? Que não é mais tanto e-mail, mas muito de WhatsApp. É necessário? Precisa mandar às 1h40 da manhã? Será que não vamos botar um horário? Tá, é das 9 até as 7 da noite. Ponto. Passou desse limite, não vai mandar naquele dia, mas vai mandar no outro. Só se for um caso de vida ou morte. Então, tem que ter, eu acho que, claro, toda regra vai ter sua exceção, mas eu acho que a empresa está na hora agora de chamar os ergonomistas para discutir dentro da empresa algumas soluções, algumas sugestões de mudança para esse trabalho em home office, para diminuir essa fadiga, porque senão as pessoas vão adoecer. E as empresas ganharam muito, né? As empresas têm relatado que o trabalho em home office gerou mais produtividade, isso é notório. Todas as empresas têm dito isso, que elas têm trabalhado muito, têm ganhado mais com isso. Mas sempre em ergonomia a gente vê isso. Num primeiro momento, você tem um aumento de produtividade. Depois vem a cansaço, vem a fadiga, o afastamento, a doença e diminuição de produtividade. Então, agora, se as empresas não tomarem, não pensarem o que elas vão fazer, elas vão começar a perceber que os trabalhadores não aguentam. Eles vão começar, vai começar a ter uma diminuição dessa produtividade aí, de alguma forma. Então, vai ter que ter uma solução criativa aí. Perfeito. Pautada na ergonomia, né? Na verdade, eu acho que sim, ergonomia em bom senso, educação, claro. Ciência, assim, são várias coisas que a pessoa tem que parar para pensar, né, antes da gente fazer, porque senão, não é porque eu estou trabalhando 1h da manhã que você tem que estar. Sim. Né? E não é porque eu tenho insônia e acordei às 4 que eu tenho que te mandar bom dia. Por isso que você falou bom senso. E o bom senso tem um negócio chamado horário comercial. É ali que as coisas devem acontecer. Eu também acho. Pode ter, assim como você falou, uma emergência. Uma emergência, uma exceção, né? Que nem pegou fogo na casa da minha sogra. Eu vou esperar umas 6, 7 horas para ir para lá. Depois eu vou. Não. Se fosse em outra casa, eu já ia em 15 minutos, mas a minha sogra, né? Então... Você deve amar a sua sogra, essa que é a verdade. É uma verdade. Né? Tá vendo? Já falando, né? Então não tem problema. Olha aí. Cláudia, não vou te incomodar mais, a gente já ultrapassou, queria te agradecer, mas eu vou te pedir licença 1 minuto antes de você se despedir, tá bom? Sim, sim. Primeiro, eu queria convidar as pessoas para amanhã. Nós vamos ter uma live amanhã às 20 horas. Vai ser uma live um pouquinho diferente, porque, na verdade, quem vai fazer a live é a Eduarda, minha filha, e ela vai falar com alguns amigos sobre educação à distância em época de pandemia, né? Como é que é essa vida de morar no Brasil, estudar no exterior. Então, é uma vida louca, né? E vai conversar com outras pessoas, né? Alguns amigos, na verdade, da faculdade dela e tudo. Porque, assim, se estudar à distância já é difícil no Brasil, você imagina com o fuso horário da Rússia, e é uma loucura. Num curso de medicina, né? Então, assim, uma vida bem maluca. Então, às 20 horas, a Eduarda vai estar falando sobre isso. E é tudo em inglês, Adriano? Então, o curso, eles têm aula de russo, né? Mas é engraçado. Se às vezes 4 horas da manhã eu ouço um barulho, e aí eu desço da minha filha pagando flexão de braço na frente da câmera, porque lá tem educação física e tem que fazer com a câmera aberta, e eu fico aqui rindo e me divertindo, né? Então, aí vão comentar, mas assim, as aulas são em inglês, porém, a partir do 5º ano, quando tem a residência, você vai ver paciente que tem que falar russo, né? E aí, assim, os dois já falam, graças a Deus, mas amanhã a palestra vai ser em português. Se vocês quiserem, a gente faz uma parte em inglês e uma parte em russo. Vai ser, assim, fantástico para todo mundo. Vai ser russo, o negócio vai ficar russo quando for em russo. Exatamente. Tá? Mas, Cláudia, eu queria
há 2 anos atrás, eu escrevi um livro, né? Ele está à venda aí nas plataformas. Ele chama Saúde do Real Milhão. Se você permitir, eu queria te ofertar como uma lembrança, tá? Ele ensina a conquistar clientes, conquistar paciente, ganhar dinheiro, investimentos, administração básica para profissionais da saúde. Tá? Nossa, que honra! Muitíssimo Então, você vai obrigada. ganhar um livro. E agora eu queria falar muito obrigado do fundo do coração e vou deixar uns minutos para suas mensagens, despedir e até, se as pessoas quiserem te encontrar, como elas fazem. Perfeito. Nossa, Adriano, muitíssimo obrigada. Poxa, você é um cara que é inspirador, né? Você é um super empreendedor e isso, para a gente na fisioterapia, é tão bacana ver, né? Tão bacana ver o jeito como você sempre conduziu a sua carreira, e por ter sido tua colega, lembrar de você, me desculpa do que eu vou falar agora, né? Bem mocinho. Nós, né? Diga-se de passagem, né? A mulher não envelhece. Mulher não envelhece, é só homem. Não, imagina, né? A gente tinha 20 e poucos anos, né? Na faculdade, 20 e poucos mesmo, né? Bem poucos, inclusive. E que bacana ver toda essa tua carreira, que bacana esse livro. Fico muito feliz, muito honrada mesmo de participar. Espero ter contribuído com as pessoas que tiveram presente. Quem tiver interesse, estou super à disposição. Meu e-mail é cnrossi, não sei se dá para ver aqui, né? O cnrossi ergonomia é o cnrossi, né? @terra.com.br. É o e-mail. Se alguém precisar falar pelo WhatsApp, o Adriano tem meu WhatsApp, pode passar meu WhatsApp, Adriano, por favor, se alguém precisar. Perfeito. Bom, de novo, muito obrigado. Já vou falar que eu vejo você ano que vem, tá bom? Já vai, tá bom. Não vai conseguir fugir. Foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Vejo vocês amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.